Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantos de nós ainda perdidos buscando a... Acho que já cumprimentei quase todo mundo aí, né? Pelo menos com um olhar, com aceno, mas boa noite a todos, que boa noite nunca é demais, né? Muito bom a gente estar aqui para falar da doutrina espírita e dessas obras acessórias que nos dão, assim, realmente subsídios para encarar essas mudanças que a gente tem que fazer e que é tão mais fácil a gente mostrar nos outros do que mostrar na gente mesmo, né? Então, André Luiz, através dos seus estudos e da sua coragem em mostrar isso, porque Chico, quando levou isso para a FEB, essa série começou com o Nosso Lar, né? Para a FEB mesmo rejeitou porque aquilo ali implicaria numa série de mudanças, uma série de transformações internas que eles próprios, diretores, presidentes e a diretoria da FEB, não estavam assim, seria penoso para eles fazerem neles próprios, né? E nós, espíritos, uma das coisas boas que a gente sempre faz, que a gente sempre tenta fazer, é viver dentro da ética. É exatamente ter uma prática afinada com o discurso. É exatamente sobre isso que André Luiz nos chama a atenção a todo momento. E esse livro não é diferente dos outros, não. Realmente são puxões de orelha, são chamadas de atenção para coisas que a gente está sempre querendo fazer coisas nobres, coisas boas, e nós temos condição de fazer. Mas será que a gente já tem o alicerce para fazer? Então, às vezes, a gente quer construir o prédio e ainda não tem o alicerce. E André Luiz é chamado a atenção aqui pelos seus instrutores, no caso aqui Calderaro, deste livro, né? Chamado a atenção exatamente porque ele descobre uma série de possibilidades e, no entanto, ele queria fazer, depois ele chega a ter condição de fazer, mas naquele momento ele ainda não tinha esta condição. Então, outro tinha que fazer a tarefa para a qual ele não estava habilitado. E trata também desta série do comportamento humano, de estudos de fisiologia e de anatomia, coisas que até então, isso aí, né, quando foi escrito, pouco ainda se conhecia, muita coisa se descobriu daí para cá sobre anatomia, sobre fisiologia, e alguns termos até mudaram, mas o conceito só foi somando, nada mudou. Kardec mesmo pergunta aos espíritos se a ciência algum dia entrasse em contradição com o que afirma o espiritismo, e os espíritos mesmo foram categóricos em falar que ficássemos com a ciência. E, no entanto, nada foi contradito. Muita coisa foi acrescido, foi esmiuçada um pouquinho mais, mas nada foi, assim, contraditório. E o que nós vamos ver aqui é exatamente relativo à parte, né, comportamental, à parte do cérebro e à parte mesmo de comportamento, como nós nos comportamos diante dos problemas, diante da situação. No caso aqui, a gente vai ver um caso de obsessão, estudar um caso de obsessão, né, combina com esse caso, mas é um estudo mais de anatomia e de fisiologia. Não tirei aqui o logo dos nossos companheiros, Cardiff Spirit Society of Florida. É um site que tem na Flórida, Estados Unidos. Muito bom, tem muito material bom, no qual tem algumas apresentações sobre algumas obras de Chico e outras. E essas obras, o estudo, apesar de simplório, é muito difícil você pegar, eu estava até conversando aqui, é muito difícil a gente pegar um livro e desse livro fazer uma palestra, é quase que impossível. É como a gente vê o Nosso Lar, um filme que muita gente trabalhou nele,
muitos roteiristas, muitos estudiosos, pegar e sintetizar uma obra em algo que fique fácil de entender. É muito difícil. E quem faz palestras ou estudos baseados em livro tem essa dificuldade. E esses nossos irmãos aqui fizeram, eu tomei a liberdade de fazer alguns acréscimos, e até já remeti para eles esse acréscimo que eu fiz. E não é a primeira vez que a gente utiliza os estudos dele, porque realmente são bons. Esse negócio de reinventar a roda é burrice, não é mesmo? Então, vamos lá. O capítulo 3 trata sobre a casa mental. É feita uma análise da continuação da vida após o desencarne, dividindo em grupos e consequências distintas. Então, quais são essas consequências? Alguns, admitidos às colônias espirituais, possuem a oportunidade de projetar experiências mais elevadas no setor encarnacionista, aprimorando-se no trabalho e estudo, dilatando a capacidade de servir. Então, o que quer dizer isso aqui, André? Que várias pessoas reencarnam, né? Todo mundo reencarna. A Terra é um mundo de provas e expiações. O Brasil também enfrentamos bastante provas, bastantes expiações, né? Uns riem, mas a maioria chora, e aí por diante, né? E é assim mesmo que é, porque somos um planeta de provas e expiações, onde o bem se confronta com o mal, e o mal faz alarde, aparece, e o bem é tímido. Mas algumas pessoas encarnam com bons propósitos. E qual é a missão dessas pessoas? Não se está falando aqui de nenhum missionário, não. Está se falando aqui das pessoas de boa vida, de vida reta. Essas pessoas que estão trabalhando muito bem nos hospitais, estão em alguns templos fazendo caridade, não só na casa espírita, em outras casas também, ou não tem religião absolutamente nenhuma, mas encarnaram e são bons exemplos. Essas pessoas se desdobram durante o seu sono. E quando a gente se desdobra durante o sono, né, o corpo fica ali, teoricamente, inerte na cama, não é bem assim, nós não vamos entrar a fundo nisso, que senão a gente não conclui. Mas se depois quiserem discutir, a gente está aberto à discussão, a estudar juntos, né, porque eu também estou em aprendizado. Essas pessoas se desdobram e vão estar com seus mentores, vão receber instruções, corrigir determinadas pisadas na bola que elas próprias dão. Não são pessoas perfeitas, ninguém é perfeito encarnado aqui, a não ser que fosse um missionário assim do nível de Jesus, né? Mas as pessoas pisam na bola, e essas pisadinhas eles também corrigem e instruem para essas pessoas servirem de exemplos, porque todos nós, qualquer pessoa serve de exemplo. A maioria, assim, das pessoas de bem, de exemplos positivos. Há muitas pessoas que se pautam em outras, naturalmente, que admiram, que denotam nelas alguma nobreza, algum sentimento bom, e se pautam querendo ser como elas. Lógico, há também os exemplos ruins. Mas falando dessas pessoas boas que se desdobram. E continua ele: outros mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Não permaneciam chumbados à esfera carnal por maldade, senão que demoravam hesitantes no chão terreno. Quando não incluídos no educandário inicial, possuíam reencarnação quase imediata. E o que é isso? Porque a gente desencarna? A gente desencarna porque tem uma etapa que a gente está aqui em experimentação, é o nosso laboratório, a Terra. A gente desencarna, mas não cessa seu aprendizado. Você continua evoluindo desencarnado. Os que têm condição de escolher mais ou menos, né? Mais ou menos, você pode escolher a natureza das provas, né? Vemos, por exemplo, que a mãe de Lísias, lá em Nosso Lar, ao reencarnar, ela ia reencarnar numa família de hemofílicos. E ela teve um certo temor, né? Vou conviver com esse problema. Foi dado a ela, dado ao merecimento, ao trabalho que ela já teve, não sofrer esse tipo de problema, mesmo reencarnando nessa família, né? Alguns têm condição de escolher mais ou menos a natureza das provas que irão enfrentar. Esses que estão já mesmo parcialmente esclarecidos. Mas o que não é esclarecido?
o que ficou encarnado e que ficou num estado de preguiça mesmo. Não andou para trás, mas também não andou para frente nem com empurrão, aquele ruim mesmo de transação, né? Ele também desencarna, todo mundo desencarna. Mas este, a maioria das vezes, não tem condição de arbitrar sobre a sua própria vida. Até sua consciência é difícil para ele readquiri-la desencarnado, né? Retomar, porque ninguém perde, mas você retomar. E não é dada também a uma criatura que não tem um nível de evolução lembrar também do seu passado. Ele quase que desencarna em um bate e volta, né? Vai lá e já reencarnou, porque ele não tinha condição de escolher. Então, o que ele ia ficar fazendo lá? Atrapalhando? Já há uma equipe reencarnacionista que faz essa reencarnação compulsória. Ele é obrigado a reencarnar. Ele vai reencarnar. Então, estes também se desdobram, mas vão para um outro fim. E, por fim, um outro grupo, formado por verdadeiras falanges de criminosos e transviados, consumindo-se por inúmeros anos entre a revolta e a desesperação. Sempre terminavam a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento. Aquele que se perde, aqui encarnado, que comete, sei lá, crimes, dos quais em vida ele não tem consciência para se arrepender, mas que desencarnado ele sofre os reveses disso aí. Ele vai adquirir essa consciência, por quê? Porque desencarnado, ele continua imerso naqueles problemas. A gente desencarna, é uma ilusão, aquele que pensa que desencarnar você vai resolver, será a solução de todos os seus problemas, a solução tabajara da vida, né? Você vai resolver tudo, né? Tudo se resolveu. Não é assim, não. Não se vende pedacinho do céu para qualquer um, porque nem todos têm condição de acessar. E mesmo que te venderem, não compre não, porque a não ser que tenha ali registrado em cartório e tal, tudo bonitinho, senão você não cai nessa não. Ninguém vira santo. Você continua com a mesma natureza. Então, estes irmãos, eles sofrem desencarnados, a mesma coisa que estão sofrendo aqui. Eles vão sofrer aqui também. Muitos são aprisionados, muitos são punidos. Dificilmente encontram flashes de felicidade na Terra, porque a felicidade carnal ela é muito efêmera, né? Ela é volátil demais. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Então, essas pessoas, eles saíam daqui numa situação de horror, porque o desencarne geralmente não é uma situação, uma transição suave, e ao entrar na vida espiritual também continuavam na mesma situação de horror. Por que motivo se demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz? Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Né? Perguntas que André Luiz formulava, né? Não precisava formular verbalmente, porque o mentor estava ali. André Luiz não queria nem mostrar o que ele estava pensando, mas antes dele, quase que instantaneamente, né, o mentor já, Calderaro era bom nisso, né? Ele já antenava, já respondia até antes dele formular a pergunta. Muita vez surpreendia-me a contemplá-los, ele se admirava a contemplar essas pessoas, ficava surpreso, porque ele era uma pessoa materialista em vida. Ao chegar ao plano espiritual, imaginemos o choque. Ele passou um período de umbral e tal, mas do lado de lá, ele tinha a percepção de que seria diferente. Mas ele conviveu com todos esses tipos de irmãos nossos desencarnados, os bons, os médios, os ruins, e aí por diante. E ele se estranhava, lhe causava espécie. Muita vez surpreendi-me a contemplá-los. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam, ou seja, eles se pareciam entre eles mesmos. Um era mais ou menos parecido com o outro, todos com aquela cara, a aparência deprimida, aparência de sofredor. Você, quando encara uma pessoa sofredora, você não precisa perguntar de que ela sofre, não. Você já sabe que ela sofre. O semblante dela é de sofredor, o senho, né, o formato do olho, da boca, a não ser aqueles falsos, né?
Tem gente, conhece gente assim, que estava rindo, feliz da vida. Mas como você emprestava os ouvidos, né? Quando ele te via, o cara já caía em si, já fechava, né, o semblante dele mudava completamente, a nuvenzinha negra pairava, e aí por diante. Tem gente que é assim, tem gente que é viciado nisso, né, em mostrar-se ruim, mostrar-se doente, mas é uma doença, a gente vai ver em que região do cérebro isso aí atua. Tais interrogações que me fervilhavam o cérebro me punham aflito por viver a possibilidade de que se me oferecia. Aproximei-me de Calderaro, que era o mentor dele naquela manhã, sedento de saber. Ele queria saber, cada vez queria saber mais, era uma pessoa que perguntava, né? Expus-lhe minhas indagações íntimas, pretendia conhecer os que se entretinham na maldade, no crime, na inconformação. Ele queria saber, ele ficou interessado em saber como procedia, o que acontecia com esses irmãos. Calderaro comenta que para transformar-nos em legítimos elementos do auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é imprescindível compreender a perversidade como loucura. A perversidade, às vezes, é um distúrbio mental, que aquilo ali começa né, com uma tendênciazinha suave, e vai se agravando, e culmina com doença mental mesmo. A revolta como ignorância, e o desespero como enfermidade. Ou seja, o certo é a gente estar em equilíbrio, estar calmo, mas quando isso nos aparece, a gente permanece nesses estados, a gente adoece. Estas definições, em verdade, não são minhas. Aprendemos-las do Cristo, em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na cruz terrestre. Jesus, quando veio, ele já veio, sabia de tudo, afinal de contas, ele acompanhou a Terra desde a criação, né? Foi um dos mentores. Ele sabia de todos os problemas comportamentais do ser humano. Né? Ele sabia de tudo que iria passar, e ele fez questão de conviver com todo tipo de problema, para exatamente servir de exemplo para nós, diante de cada situação daquela. E é exatamente o que Calderaro quis dizer. Eu não inventei isso não, o Cristo passou por isso, e eu aprendi nas lições do Cristo. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da anormalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, se a gente quer tirar uma amostra do corpo da gente, para saber uma amostra da evolução, como foi a evolução de Paulo Jorge? Arrancar daqui essa unha? Não arranque essa unha, ela é muito dolorida, o cachorro mordeu e tal. O ideal seria estudar o cérebro, porque o cérebro acompanha essa evolução das células nervosas. A gente está falando aqui de uma evolução material, nós somos evolucionistas, né? E não criacionistas. Essa evolução, ela definiu muito bem a formação cerebral do cidadão, dos encarnados, né? Dos corpos encarnados, ainda que no início muito rudimentares, até os corpos mais refinados, com espíritos mais evoluídos. Mas o cérebro é um bom termômetro para isso. Na ciência acadêmica, tem-se o conceito de que o cérebro representa, do ponto de vista evolutivo, um contínuo, que se evidencia. Isso tem 2 U's mesmo? Acho que botaram U a mais aqui, ou tem 2 U's. Você que entende de latim, é contínuo, com 2 U's mesmo? É, porque eu não estudei latim, nem bujinha eu sei, quanto mais latim, né? Bom, um evolutivo um contínuo que se evidencia pelo acréscimo de novas estruturas, as que já existiam no estágio anterior. Perguntei ao meu amigo ali, porque direito é uma das coisas que, né, que dá umas carafunchadas ali no latim, né? Dá sim, então, por isso que eu já perguntei a ele. Bom, então fala aí, não está aqui na apresentação, os nossos amigos ali do KSSF não colocaram, mas o livro nos fala da evolução física mesmo, de quando a Terra apareceu, quando se combinaram por siciparidade, se dividiram as células, foram se dividindo, se formando, como os seres mais rudimentares se formaram, como dali foi evoluindo, foram nascendo os vegetais, nasceram os animais, e o cérebro
dos animais, se estudarmos os animais mais rudimentares até os atuais, vamos dando uma analisada nisso, e ele faz muito bem na obra, a gente vai ver que esse cérebro ele vai aumentando, ele vai sendo acrescido, quer dizer, a memória criacionista permanece. Nós temos elementos de nossos ancestrais, mas a gente tem acréscimos que ao longo das gerações e gerações, e esse aperfeiçoamento das espécies, né? Que Darwin muito bem estudou, formulou uma das teorias mais aceitas, muito criticada de início, mas, enfim, citada. E aí cabe até, eu acho, fazer um parênteses, porque se nós formos às obras, e a gente pega até alguns críticos de Kardec, que Kardec fala dos sistemas propostos pela ciência de então, né, lá na Gênese. E quando ele fala nesses sistemas, ele coloca todos esses sistemas como possibilidades, como probabilidades, como estudos de caso, alguns mais prováveis ou outros, né? E fala ele lá de um sistema que foi muito badalado, que ao longo de muitos anos permaneceu essa teoria, que foi a teoria da geração espontânea, né? Ele coloca como uma teoria, e algumas pessoas criticam Kardec dizendo que ele colocou como uma afirmativa, como algo radical. Ele jamais o fez. Jamais a ciência o contradisse. Colocou todas as outras como teorias possíveis, né? Com teorias que eram estudadas pela ciência de então. Algumas se desenvolveram, outras não. Bastamos ver, por exemplo, que uma coisa muito simples, que na época a ciência não estudava, não falava, por exemplo, de quando se referia a fluidos, falava tudo era fluido, fluido magnético, fluido luminoso, né? Tudo era fluido. Era tido como fluido. E a ciência deu uma separada nisso aí e colocou como fluido somente os gases e os líquidos. Esses são fluidos para a ciência. Quando nós falamos aqui, nós vamos tratar muito, principalmente quando a gente tratar no capítulo mediunidade, que eu acho que isso também está, né, eu estou encarregado de preparar esse estudo, a gente vai abordar um pouco mais sobre isso. Por isso eu vou passar aqui meio que por cima, tá? Ainda sobre a casa mental, André Luiz, ao analisar o cérebro, nota que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas, através das forças radiantes. Ou seja, ali corria alguma coisa, uma espécie de eletricidade. Ele não sabia expressar muito bem o que era. Ele fazia analogia como nós hoje fazemos para aprender, a gente só aprende as coisas por analogia. Ele também fazia analogia com o que estava no universo do conhecimento dele. Então ele falava que era como eletricidade. E alguns setores do cérebro continham especificidades, né, bastante distintas de outras. E pergunta a Calderaro como interpretar de maneira simples, olha só, de maneira simples, ele não entrou nada a fundo, isso tudo aqui é simples, as 3 regiões de vida cerebral. Aí é que entra aqui as famosas metáforas, né? Esse livro ele é repleto de metáforas. E vem uma das que eu acho assim mais simples, uma maneira fácil de explicar e realmente fantástica. Calderaro explica que o cérebro pode ser dividido em 3 partes, semelhante a um edifício de 3 andares, ou seja, comparou o cérebro a um edifício. No porão encontra-se o sistema nervoso, seguido pelo córtex motor e logo após os lobos frontais, né? Vocês podem ouvir lobos ou lóbulos, lobos nem sempre, mas alguns falam lobo, mas são lobos ou lóbulos, tá? É também correto falar lóbulo, tá? No sistema nervoso, o cérebro inicial está no nível 1, tá? Estou lendo o nível 1, que aqui eu não posso apontar, mas estou apontando aqui, está dando para ver na tela? Tá, então estou aqui. No sistema nervoso, o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes, ou seja, tudo que é subconsciente, aquela parte automatizada, está no primeiro andar. O porão da individualidade, onde arquivamos os menores fatos da vida. Aí mora o hábito e o automatismo,
né? Então, tudo que é habitual, tudo que eu faço, o vício, onde mora o vício? Aqui, é uma coisa repetitiva, está lá embaixo no porão. Eu não preciso estimular as áreas superiores do meu cérebro, né? Outra parte do cérebro, porque ela reside ali. É ali que ela vai atuar, aquela necessidade básica. Como nossos irmãos irracionais, os cães, por exemplo. O cão, ele, por exemplo, só vai caçar quando ele tem fome. O homem não, o homem deu vontade de caçar, que vontade de dar um tirinho hoje, sai pelo meio do mato atirando nas coisas, né? O cachorro não, primeiro que ele não manipula nenhuma arma de fogo, né? Manipula os dentes e olhe lá, né? E a caça tem a sua vez de fugir, uma coisa muito mais assim, muito mais entre aspas, né? Humanas, né? Vou fazer que nem um certo ministro do passado que falou que o cão era um ser humano como outro qualquer, um certo ministro aí do governo, né? Lá no passado. Mas vocês são jovens ainda, só quem tem cabelo branco lembra disso, ou quem não tem cabelo, né, também. Não falei o nome do santo, isso é por sua conta, hein? Bom. Bom, aí, os animais, eles são assim, essa parte automática que funciona. Pergunto, a gente pensa para respirar? Agora eu vou respirar. Talvez até pense, se eu for mergulhar, se eu for fazer alguma outra coisa, inspirar mais fundo, talvez uma hiperventilação no momento que eu precise, mas aí a parte racional. Mas, via de regra, eu não penso para respirar, eu não penso para o meu coração bater, ele bate, simplesmente bate, mas de algum lugar ele recebe comando para bater, tá? Sistema autônomo. Na região do córtex motor, estamos falando aqui do nível 2, do córtex motor, temos o cérebro desenvolvido, substanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo de nosso modo de ser. O domínio das conquistas atuais residem no esforço da vontade. Então, quando eu quero comer mais, eu soube que vai faltar feijão, então passei a comer todo tipo de feijão. Hoje vou comer mais, não sei se amanhã vou achar no mercado, nas prateleiras. Eu acho que quando esse ministro foi, faltou feijão, não foi? Que só tinha ovo nas prateleiras, né? Ninguém aguentava mais de ovo, já estava de ovo, né? Até o gogó, e só tinha ovo, só se achava ovo, sumiu tudo das prateleiras. Mas esse ministro, eu acho que era ministro naquela época. Imexíveis, é. Então, essa parte que a gente quer armazenar, eu vou me agasalhar porque hoje vai fazer frio, ou não, está um sol danado, mas eu vou me agasalhar porque hoje vai fazer frio, eu vou levar meu guarda-chuva porque vai sofrer, está nessa parte, nesse segundo andar aqui, esse raciocínio é nesse segundo andar. O terceiro nível, nos planos dos lobos frontais, parte da frente, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço da ascensão, conforme vamos evoluindo, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. O ideal é a meta superior a ser alcançada. Todos nós temos um objetivo. Esse objetivo é evoluir. Vamos nos comparar aos símios, né? Aquelas espécies que nos abrigaram quando nós éramos espíritos aí muito inferiores, muito rudimentares, está lá na Gênese, né? Na Gênese espiritual, mais propriamente falando, nesse capítulo. Né? Deus não precisou criar, porque já tinha aqui uma espécie de símios e ele criou. Esses símios, observem qualquer macaco, eles tinham, o lobo frontal, ele é com a testa batida, né? A testa dele é lá atrás, né? Tem uns irmãos aí da parte superior do Brasil que devem ter uma mente brilhante, até porque tem um lobo frontal muito evoluído, né? E tal. Mas o lobo frontal denota a presença de alguma evolução no ser. Tem que ter um lobo frontal, uma testa. Tem que ter alguma coisa. Um lobo frontal, né? Muitas vezes a gente fala da parte frontal física, a gente está se referindo à parte óssea. Gente, nem tudo é lobo frontal. Nós temos aqui o seio frontal. Nós temos aqui os seios maxilares, os seios etimoidais. São partes que a gente tem ocas dentro da cabeça, porque se fosse tudo sólido, a gente não conseguiria carregar a cabeça, né, de tão pesada que ela ficaria. A gente tem essas partes, lógico, elas têm outras funções, mas uma das funções são essas, tá? Então a gente, às vezes, tem uma testa mais proeminente por conta de ter, né, um seio frontal um pouquinho maior e aí por diante, né?
Então é assim que funciona, mas o lobo frontal é característica de alguma evolução. E aqui está ele, em vermelho, o lobo frontal, o lobo parietal, fica dos lados da cabeça, o temporal fica nas têmporas, onde se inserem nossas orelhas, né? O occipital, né? A parte occipital, o cérebro ele é dividido em 2 hemisférios, a gente está vendo aqui como se fosse um plano, mas não é um plano. Então, o occipital é a parte de trás, onde a gente tem o forame de Magnum, por onde passa, né, a medula, e é inserida a coluna, e ali tem Atlas, Axis, e aí por diante e tal. Não vamos aqui estudar anatomia, mesmo porque meu conhecimento de anatomia era para uma profissão que eu exercia, mas já não exerço. Então, nós não precisamos de saber anatomia para fazer isso, mas algo rudimentar de fisiologia a gente tem que saber, porque isso vai ser útil, principalmente quando a gente tratar lá da mediunidade, tá? Quando ele se refere aos 3 andares, vou tentar traçar aqui com o cursor os andares. Este aqui de baixo, em roxinho, mais essa parte aqui, é o andar inferior, tá vendo? Esta parte intermediária aqui, essa englobando tudo aqui, ó, esses 3 aqui, o azul, esse amarelinho e o verde, é o que ele chama de segundo andar, onde está mais a parte motora. E essa parte frontal é o que ele chama de terceiro andar, tá? E por isso que eu falei, é uma metáfora. E a coisa também não é assim, não. Há organelas dentro do próprio cérebro que têm funções primordiais, mas que estão inseridas em outro contexto. A ciência, como eu disse, ela se desdobrou um pouquinho, estudou-se outros tipos de células, mas tudo que aqui está falado é verídico. Distribuímos desse modo nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Então ele quer dizer desde a evolução, desde que começaram a se juntar células. A gente tinha talvez um animalzinho tivesse um cérebro muito rudimentar, um animal primitivo. O homem primitivo melhorou um pouquinho, foi melhorando conforme a evolução, e nós mantemos essa memória, nós só acrescemos, quer dizer, fisicamente. Mas aí ele entra depois na parte espiritual, porque o perispírito, aliás, o físico é um reflexo do perispírito. A gente nasce com um molde, né? Não vamos falar de mob aqui, mas a gente nasce com um molde. Em cima desse molde, que é periespiritual, né, definido lá no plano reencarnatório, nós desenvolvemos nossos órgãos físicos, dentre eles o cérebro físico, tá? Então, o nível 1, sistema nervoso subconsciência, movimento instintivo. O 2, a parte motora, o córtex motor, consciente, a parte consciente, as conquistas atuais, esforço, vontade. O nível 3, lobos frontais, superconsciente, ideal e meta superior. Entrando na parte 4, porque o relógio é cruel e eu tenho que correr um pouquinho. A parte 4 eu acho super interessante e é um desfecho. A terceira serviu simplesmente de alicerce para a parte 4, porque a parte 4 é um estudo de caso de tudo que ele definiu lá na terceira. O que eles fazem? Eles vão a um hospital físico, com pacientes físicos, né, ali deitados em suas camas, sendo tratados por enfermeiras, por médicos, pelo corpo clínico. Esses pacientes, geralmente, em estado de loucura, né, definidos, né, principalmente naquela época, né, a definição era realmente de loucos. Então, eles estavam nesse estado de loucura, e essas perturbações que eles sofriam tinha que ter uma causa. O objetivo deles era estudar essa causa. Então, vamos a um desses desencarnados que ali estavam nessa situação. Examinamos aqui 2 enfermos. Ele estava estudando um só, desencarnado, mas estava examinando 2, porque um estava encarnado e o outro estava desencarnado, ligado a ele. Um na carne e o outro fora dela. Ou seja, tinha um obsessor ali coladinho. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Então, estavam em plena sintonia. Mas era só um que estava doente? Não, não era só um, não. Ambos estavam doentes, ambos estavam intoxicados. E a gente, às vezes, nós aqui leigos, às vezes na nossa simplificação exagerada, nós achamos que doente é o obsidiado. O outro é uma pessoa maquiavélica, que ele está ali, tudo pensado, fazendo, e não é.
Ele também é um irmão nosso que está também no estado de doença. Esses cérebros, eles se interpenetram, eles se comunicam, são ligados, né? Por condutores lá, que a gente vai dar uma olhada, eles são ligados. Espiritualmente rolaram do terceiro andar, eles estavam já numa situação melhor. Aí, onde se estabilizaram? Onde situamos as concepções superiores, o terceiro andar. Entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio. Segundo andar, onde a gente faz o nosso esforço. Quero mais, quero amealhar, quero ser mais rico, quero ser mais bonito, quero ter a melhor namorada mais bonita, quero, né, enfim, ter o melhor carro e aí por diante. Segundo andar. Passaram pelo segundo andar, perdendo a valiosa oportunidade de reerguer-se, ou seja, subir para o primeiro. Caíram na esfera dos impulsos instintivos. Quais são esses impulsos? Vícios, né? Aquelas coisas automatizadas, né? Porque quando a gente deixa de aproveitar as oportunidades, a gente é tragado, né? Igual uma enxurrada que você pode ser tragado pelo ralo, vai para o primeiro andar, né? Onde se arquivam todas as experiências da animalidade, está vendo aquilo que a gente falou? Ambos detestam a vida, os dois, o encarnado e o desencarnado. Odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Os dois queriam vingança. Os dois estavam doentes. Em suma, estão loucos. Embora o mundo não lhes vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Há 20 anos, aí começa a contar a história deles, que eu vou simplificar aqui e não vou ler, porque eu quero me deter um pouquinho, quero que sobre um espacinho para o final, mas eu prometo para vocês, eu deixo meu endereço no final, vocês entrem e eu deixo essa apresentação para vocês abaixarem, tá? Eu conheço a história, eu vou simplificar aqui, né? Qual é a situação desses dois? O que está ali doente fora criança um dia, claro, e quando ele era criança, ele foi abandonado pelos pais, os pais não tiveram condição de criar. Esse senhor, agora desencarnado, que tornou-se obsessor, na época era um comerciante bem-sucedido, tinha seu estabelecimento comercial, ele estava ali no segundo andar, querendo ganhar mais e tudo, mas tinha seus reflexos de bondade, acolheu aquela criança, como se filho fora. No entanto, aquele garoto cresceu, trabalhando, ajudando ali, que era hábito da época os filhos ajudarem os pais, mas aquele moço, aquele comerciante, não era ainda uma pessoa evoluída. Dizemos que ele estava lá no segundo andar, né? Era uma pessoa que queria amealhar coisas. Tratava, de certo modo, distintamente ele e os seus filhos naturais. Os filhos naturais, numa oportunidade, estavam numa instância, né? num veraneio, não sei se era, ou invernando, não sei em que região era essa, mas estavam de férias. E o garoto ficou lá auxiliando aquele que o acolhera, que era seu pai adotivo. Quando cresceu, achou aquilo uma injustiça. Achou aquilo uma injustiça e reclamou. Queria indenização. Olha, eu estou aqui esse tempo todo, não recebi salário. Ah, meu filho, mas você recebeu educação, eu te dei de comer, você foi abrigado, eu te trato como filho, você tem a minha amizade, recebeu minha instrução, minha orientação, meus conceitos morais, tudo ele aplicou. E você será o sucessor. Meus filhos não querem nada com isso aqui, você será o sucessor daqui, né, do meu negócio. Mas o garoto não, a exemplo do filho pródigo, que a prodigalidade, você querer ser um esbanjador, né, é coisa, e o garoto queria tudo para ele queria usufruir daquilo naquele momento. E numa briga com esse senhor, querendo, e o pai negando, ele, numa briga, ele tira a vida desse senhor, acidentalmente, claro, não era a intenção dele, mas ficou o ato. Tirou a vida desse senhor e foi ao cofre, que ele conhecia tudo, foi ao cofre, retira dali o que ele achava que era relativo à indenização dele, retirou aquela soma, embolsou e foi para casa como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte voltou, estranhou, entre aspas, não estranhou, mas simulou que tinha a estranheza de achar aquilo fechado, chamou um guarda, ora, tudo premeditado, chamou um guarda para abrir com ele, para ele não entrar sozinho, porque estava muito estranha aquela situação,
Entrou um guarda, desses guardas de rua, entrou, e ali ele viu o pai morto. Sabia ele que tinha tirado a vida do pai, né, mas simulou que fosse ali um assalto, uma coisa qualquer, e ele fosse vítima de latrocínio, né? Tratou de lacrar o cofre, lacrar a caixa, todos os bens lacrou, né, com fita, com prego, não disse como lacrou, mas lacrou de alguma maneira, de modo que ninguém mexesse, e chamou a polícia, avisou a família, e no dia seguinte estava ele lá todo choroso, estava ele no enterro chorando, consolando a viúva, ajeitando para que a família tivesse a posse dos bens todos e tal, mostrando o cuidado dele e aí por diante, como exatamente para dissimular. Uma prodigalidade também de recurso tamanha que seria até estranho, né? A gente achar que era justificativa demais, né? Tudo muito perfeito. O famoso crime perfeito. Mas crime perfeito não existe, porque quando a gente desencarna, tudo vem à tona. Não tem jeito, né? Então, assim aconteceu. Ele saiu dali, foi para uma cidade, um grande centro, aplicou aquele dinheiro, parece-me que ele era um bom administrador, que ele conseguiu multiplicar aquele dinheiro. Esse negócio de filho mata pai, ainda bem que não tem hoje, só hoje acabou, né? Mas, antigamente, parece que tinha. O assassino foi pródigo e tal, terminada a questão, não preciso ler. Conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. Ninguém se engana. Você ludibria os outros, mas a sua consciência está ali chamando a todo momento. A entidade desencarnada, lógico, o cara morreu, desencarnou no plano espiritual, deve ter sofrido um pouco e tal, claro que sofreu, né? Concentrando na mente a ideia de vingança, mas queria se vingar. Passou perseverante a segui-lo. Mas o desencarnado, muitas vezes, não pode atuar diretamente. Ele não pode passar uma rasteira ali para você cair no chão, porque a perna dele não é física, e a sua é. Ele não consegue fazer isso. Mas ele consegue influenciar naquilo que pode. Talvez até influenciar na sua família, influenciar em alguém, mas ele influencia por ali. Conseguiu a perseguir. Aferrou-se-lhe a organização psíquica, a maneira de era, aquela planta, sobre um muro viscoso. Tudo fez o homicida para atenuar-lhe o assédio constante. O homicida fez de tudo, tentou o trabalho, arrumou família, casou-se, teve 5 filhos, esposou uma jovem, né, teve 5 filhinhos encantadores. No clima espiritual da mulher escolhida, conseguiu de certo modo equilibrar-se. A mulher deu algum equilíbrio a ele, conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino. Desde a noite do assassínio, nosso desventurado amigo manteve-se enclausuradas no porão da sua personalidade todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria, ou seja, diminuiria a sua angústia, libertando energias nefastas que arquivara, né? Ele guardou aquelas energias, mas se ele tivesse confessado, muitas vezes quando a gente confessa uma falha, quando a gente pede perdão a alguém, a gente tira das costas da gente um peso, e isso muito lhe facilitaria a vida com essa obsessão. No entanto, ele não fez. A mente criminosa, assediada pela perseverança invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, vivendo mentalmente na região intermediária, no segundo andar do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma, agindo e trabalhando de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Intentava a fuga através de todos os meios ao seu alcance. Deitava-se, extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se, falta ali um hífen, no dia seguinte, abatido e cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas de sono. Porque quando você se desdobra, você vai ter com quem? Você vai estar ali visível, você vai enxergar seu algoz diretamente. Então aqui, Allan Kardec, André Luiz, coloca aqui, ficou encantado com aquilo e foi logo estudar. Ele era um cientista, ele era um médico em vida. Ele queria estudar a fisiologia e a anatomia da coisa. Ele passou a ver essas energias cintilando e viu que pouquíssimas chegavam ao lobo frontal, mas a grande maioria estava nessa região intermediária. Então, está aqui representadas essas regiões, essa parte motora. E fala dessas células piramidais.
que eu confesso a vocês, esqueci o nome dessas tirinhas laterais, mas eu estudei isso aqui, mas eu também faz tempo que eu saí dos bancos. Isso, dendritos, né? Dendrites, é isso mesmo. Isso mesmo. Rapaz, você está bom nisso, hein? Então, essas células, elas se aglomeram nessa partezinha, vou tentar passar o cursor aqui, ó. Nessa partezinha, ela é chamada de piramidal por conta disso aqui, uma parte mais densa, uma pirâmidezinha de onde sai essas dendrites, essas raias aqui, e se espalham por todo o seu cérebro. Mas é umazinha só? Tem aqui de outro ângulo, para mostrar melhor a pirâmide, mas é umazinha só? Não, não são. Olha aqui, é um montão, é um monte, tem inúmeras, muitas, para todo lado do cérebro tem isso aí. E como se comunica? O impulso vem, né, pela medula, por exemplo, eu quero sentir frio de alguma coisa, aquele impulso vai, aquele impulso atinge uma parte do meu cérebro, né, e ele vai imantar uma determinada, né, excitar uma determinada parte do meu cérebro, essa parte basal, autônoma, através desses condutores ele vai atingir a parte que eu quero, necessária para fazer uma determinada tarefa. Então, nesse caso aqui, ele está atingindo um lobo frontal, né? Naturalmente, alguma coisa que vai necessitar de raciocínio, por aí. Tomando por base as explicações sobre as 3 regiões cerebrais, Calderaro explana sobre os casos das mentes focadas em cada uma delas. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se no labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado, sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores, que sofrem o perigo de contemplação sem as obras, de meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Não, os que se refugiam no templo das noções superiores, né? Então, tem 3 regiões distintas. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável que se equilibre, valendo-se das conquistas passadas. Tem que me valer do meu cabedal, das coisas que eu adquiri, para orientar os serviços presentes, amparando-se, ao mesmo tempo, na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior do idealismo elevado. Através dessas fontes, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Ou seja, tudo que a gente construiu, a gente aproveita. E a gente tem que usar cada degrau como alicerce para a gente conseguir algo melhor. Mas poucos conseguem vislumbrar algo melhor. Muitas vezes se estaciona numa determinada região e não avança. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, aos que têm, os desencarnados que têm o mesmo pensamento que a gente, os mesmos interesses, em obediência a indefectíveis desígnios universais, leis que não podemos mudar. Quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. Ou seja, se eu gosto, por exemplo, de jogo, de roleta, né? É proibido, cassino é proibido no Brasil, mas em alguns países são, tem gente que viaja para jogar em outro país. Eu vou ter ao meu lado, naquele local onde eu for visitar, pessoas que gostam de jogos. A pessoa que não gosta não vai estar ali. Pessoas que gostam de ouvir um recital de música clássica, dificilmente vai ter no seu meio alguém que goste de um outro tipo de música, né, mais popular. A pessoa geralmente tem aquele gosto e o outro tem outro gosto. Toda música é boa, mas cada qual no seu quadrado, como se diz vulgarmente. E assim é com os desencarnados. A gente vai ter ao nosso lado aqueles desencarnados que se afinam com o nosso modo de pensar. Aí vem algo que não tem no estudo deles aqui sobre o passe de Calderaro. O doente está ali, os dois estavam ali, Calderaro estava ali, não só para explicar, estava para trabalhar também. Então, Calderaro aplica um passe naquele doente, aquele encarnado que estava ali em estado aparente de loucura. Como que num passe de mágica, passe, né, não tem nada a ver, mas como que num passe de mágica, coisa que, comparação mais horrível,
né? O doente se acalma pela transfusão fluídica que o passe proporciona. O doente se acalma, e quando ele se acalma, ele cai no sono, ele dorme, consegue dormir, porque ele tinha uma dificuldade enorme de conciliar o sono naquele estado, né? Estava excitado o tempo inteiro. E quando ele dorme, o que acontece com ele? Ele se desdobra. Ao se desdobrar, ele adquire aquela visão espiritual. E quem ele vê? O seu algoz. Simples, porque dizem que a vingança é um prato que se come frio, né? Ele estava sentadinho lá no canto, né? Não se come, a vingança é um prato que não se come de jeito nenhum. Se virem, joguem fora, tá? Dê descarga de preferência, porque é algo que não se deve vingança de jeito nenhum, né? Mas, no popular, esse espírito ainda grosseiro estava sentado no canto do quarto, observando, querendo ser visto, mas querendo ser visto ali numa situação de relativa calma. Aí ele chega, e quando chega, ele começa também a afrontar o seu obsessor, brigar com ele, como brigava em vida, quando estava encarnado, ter uma contenda. Então é aí que André Luiz, já falei de desdobramento, já falei da briga, André Luiz pergunta o seguinte: podemos interromper a discussão? Queria separar a briga. Dá para a gente separar? Como? Com palavras doces, amáveis. Ele falou, não adianta. Calderaro falou, não adianta, não tem jeito, nós não temos essa condição. E por que não temos essa condição? Só o amor verdadeiro. E eles não tinham o amor verdadeiro. Calderaro, o instrutor de André Luiz, naquela oportunidade, não se achava possuidor do amor verdadeiro, não tinha se desenvolvido suficientemente para poder estabelecer ali uma calmaria uma união, né, entre os dois. Precisava de alguém ainda de um nível superior. É aí que entra Cipriana. Vinha a irmã Cipriana, ainda fala assim, a irmã Cipriana não deve tardar. A irmã Cipriana devia ser já acostumada a intervir nessa situação, né? Não deve tardar. E entra a irmã Cipriana, e a irmã Cipriana, acredito, é assunto da próxima aula. Então fiquem com o próximo aí. Quem é o próximo que vai fazer? É você? Não? Então, vai falar certamente da irmã Cipriana. Então, agradeço a todos, agradeço aos companheiros do Cardassian Spirit Society of Florida, né, que gentilmente preparou esse estudo, deve ter tido um trabalho magnífico de selecionar, porque o livro é muito, muito mais extenso, né, os capítulos são muito mais ricos, aconselho muito a ler o livro. Eu botei aqui, né, no e-reader, porque esse livro ele é repleto de termos, né, de termos que não é do português coloquial, é um português mais formal, um português da década de 40, lá, 1940, né, 50. Então, ele é cheio de palavras, e aqui tão facilita, você bota o dedo nessa da palavra, ele já lhe diz o que é, né? Olha só como é que nós estamos ficando preguiçosos.